uma mãe solteira, um patrão misterioso e uma criança que mudará suas vidas para sempre. Uma história sobre amor inesperado e segundas chances. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Neide esfregou os olhos e se levantou rapidamente da cama estreita do pequeno apartamento. Do berço improvisado ao lado, Júnior dormia tranquilo, com os punhos fechados e uma expressão serena que sempre derretia o coração da mãe. Neide carregava o mundo nas costas. Desde que Júnior nasceu, ela trabalhava como doméstica na mansão de Frederico Tavares, um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. O trabalho era sua única fonte de renda, e ela se dedicava com afinco para manter o emprego que sustentava a pequena família de 2. "Bom dia, meu amor", sussurrou, beijando a testa morna do filho. Júnior se mexeu levemente, mas continuou dormindo. Era ainda muito cedo para acordá-lo. Neide tomou um banho rápido e se vestiu com roupas simples, calça escura e blusa branca. Enquanto preparava uma mamadeira para deixar com Dona Antônia, pensou em como tudo havia mudado desde que se mudou para aquele bairro. A vizinha do apartamento, ao lado, havia se tornado uma bênção em sua vida. Dona Antônia, uma senhora de 70 anos com coração generoso, cuidava de Júnior todas as manhãs sem cobrar nada em troca. "É um prazer cuidar dessa criança linda", sempre dizia com um sorriso caloroso que iluminava o rosto enrugado. 2:22. Mas, naquela manhã de terça-feira, Dona Antônia havia ligado cedo, dizendo que estava se sentindo mal, com febre e dores no corpo. "Acho que é só um resfriado, querida, mas não posso cuidar do Júnior hoje. Não quero passar nada para ele." Neide sentiu o coração apertar. Não tinha ninguém mais para deixar o filho, e faltar ao trabalho poderia significar perder o emprego. Depois de muito pensar, decidiu levar Júnior junto. O Sr. Frederico estava viajando há uma semana e só retornaria na quinta-feira, segundo a agenda que ela sempre verificava. "Vai dar tudo certo, meu amor", disse, olhando para Júnior no carrinho de bebê. "A mamãe vai trabalhar e você vai ficar quietinho, tá bom?" Júnior balbuciou algo incompreensível e sorriu, mostrando os 2 dentinhos que haviam nascido recentemente. Aos 18 meses, era uma criança esperta e tranquila, com cabelos castanhos claros e olhos grandes e curiosos. O trajeto até o condomínio de luxo levava 40 minutos de ônibus. Neide aproveitava o percurso para organizar mentalmente as tarefas do dia: limpeza da sala, cozinha, quartos, e preparar o almoço que o Sr. Frederico raramente comia em casa devido às constantes viagens de negócios. A mansão era imponente, com jardins bem cuidados e uma arquitetura moderna que impressionava. Neide tinha uma chave da entrada dos fundos e chegava sempre antes das 8 da manhã. A casa ficava silenciosa na maior parte do tempo, já que o patrão viajava pelo menos 2 semanas por mês. Frederico Tavares era um homem enigmático, mantinha-se sempre distante e formal com os funcionários. Neide sabia pouco sobre sua vida pessoal, apenas que era solteiro e parecia preferir a solidão da grande mansão. Nas raras ocasiões em que se encontravam, as conversas eram estritamente profissionais. "Bom dia, Sr. Frederico." "Bom dia, Neide. A correspondência está na mesa." E era só isso. Ele tinha uma presença imponente, com olhos escuros que pareciam carregar algum peso invisível. Neide acomodou o filho na cozinha, em um espaço seguro com alguns brinquedos, e começou a trabalhar. Estava tudo correndo bem, até que, por volta das 2 da tarde, ouviu o som da chave na porta principal. Seu coração quase parou. Frederico havia voltado mais cedo. Rapidamente foi verificar Júnior, que havia engatinhando para fora da cozinha sem que ela percebesse. O pânico tomou conta dela quando não encontrou o filho onde o havia deixado. "Júnior, Júnior, onde você está?" sussurrou desesperada. Foi então que ouviu uma risada. Não de Júnior, mas de um homem. Uma risada genuína, calorosa, completamente diferente de qualquer som que já havia escutado na mansão. Seguiu o som até a sala principal e parou na entrada, incrédula com a cena à sua frente. Frederico Tavares, sempre sério e formal,
Estava sentado no chão de terno e gravata, fazendo caretas engraçadas para Júnior, que gargalhava deliciado. O bebê havia conseguido pegar a gravata do homem e a balançava como se fosse um brinquedo. "Ah, então você gosta da minha gravata?", dizia Frederico, com uma voz completamente diferente da que Neide conhecia. "Ela é cara, sabia? Mas pode brincar à vontade." Júnior soltou mais uma gargalhada e tentou se levantar, apoiando-se na perna do homem. Neide ficou paralisada por alguns segundos, observando aquela interação impossível. O homem frio e distante que ela conhecia havia desaparecido, substituído por alguém que brincava com seu filho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Frederico levantou os olhos e a viu parada na porta. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Neide viu algo diferente naqueles olhos escuros, uma suavidade que nunca havia notado antes. "Senhor Frederico, eu posso explicar", começou, com a voz trêmula, se aproximando rapidamente para pegar Júnior no colo. "Não precisa se explicar ainda", disse ele, se levantando e ajustando o terno. "Primeiro me diga, este pequeno gentleman é seu filho?" "Sim, senhor. Eu sei que não deveria tê-lo trazido, mas... Como ele se chama?" Neide hesitou, temendo a reação. "Júnior, senhor." Algo passou pelo rosto de Frederico, uma emoção rápida que ela não conseguiu identificar. "Júnior", repetiu ele, olhando para a criança que agora se escondia timidamente no colo da mãe. "É um nome bonito." "Senhor Frederico, eu posso explicar a situação. Dona Antônia, que sempre cuida dele, ficou doente hoje, e eu não tinha com quem deixar. Eu sei que foi irresponsável da minha parte, mas... Neide", ele a interrompeu suavemente. "Respire." Ela parou, surpresa com o tom gentil. "Quanto tempo você trabalha aqui?" "Um ano, senhor." "Em um ano, você já me deu algum motivo para reclamar do seu trabalho?" "Não, senhor. Pelo menos espero que não." "Então, por que está achando que vou demiti-la por causa de uma situação excepcional?" Neide ficou sem palavras. Aquela não era a reação que esperava. "Além do mais", continuou Frederico olhando para Júnior, "ele é muito bem comportado." "Quanto tempo ele ficou brincando na sala?" "Eu não sei. Não percebi quando ele saiu da cozinha." "Desculpe, eu deveria ter prestado mais atenção. Ele deve ter ficado pelo menos 15 minutos aqui sozinho antes de eu chegar. Não chorou, não quebrou nada, apenas brincou silenciosamente. É uma criança muito tranquila." Júnior havia se acalmado e agora observava Frederico com curiosidade. "Posso?" perguntou Frederico, estendendo os braços. Neide hesitou, mas algo na expressão dele a tranquilizou. Cuidadosamente passou Júnior para os braços do patrão. "Olá novamente, jovem Júnior", disse Frederico, e o bebê imediatamente sorriu. "Você causou um grande susto na sua mãe, sabia disso?" Júnior balbuciou algo e tentou pegar o rosto do homem. "Senhor Frederico", começou Neide ainda nervosa, "eu prometo que isso não vai se repetir. Amanhã eu dou um jeito de... Quantos anos ele tem?" 1 ano e 6 meses. "E a vizinha que cuida dele vai melhorar logo?" "Eu acredito que sim. Ela disse que era só um resfriado." Frederico ficou pensativo por um momento, ainda segurando Júnior, que parecia completamente à vontade em seus braços. "Escute, Neide, eu entendo que situações imprevistas acontecem. Não vou penalizá-la por isso. Na verdade..." Ele fez uma pausa, olhando para Júnior. "Se sua vizinha precisar de mais alguns dias para se recuperar, você pode trazê-lo novamente." "Como?" "Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Um pouco de vida aqui não fará mal." Neide não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Mas... são apenas alguns dias, até a Dona Antônia melhorar. Não quero abusar da sua bondade." "Não é bondade", disse Frederico, devolvendo Júnior para ela. "É praticidade. Você trabalha melhor quando não está preocupada, e eu preciso do meu trabalho feito direito." Havia algo mais por trás daquela explicação racional. Neide percebeu, mas não ousou questionar. "Muito obrigada, Sr. Frederico. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Apenas mantenha-o seguro e longe dos objetos frágeis."
Claro, senhor. Frederico se dirigiu para o escritório, mas parou antes de sair da sala. Neide? Sim, senhor. Da próxima vez que uma situação assim acontecer, me ligue antes. Meu número está na agenda da cozinha. Sim, senhor, obrigada. Depois que ele saiu, Neide ficou sozinha com Júnior, tentando processar o que havia acontecido. O homem frio e distante havia mostrado um lado completamente diferente, e ela não. Sabia bem como se sentir em relação a isso. O que você fez com o papai, Júnior? Sussurrou beijando a testa do filho. Ele estava diferente. Júnior apenas riu e tentou pegar o cabelo da mãe. Pelo resto da tarde, Neide trabalhou com Júnior brincando próximo a ela, sempre atenta para que não saísse de vista novamente. Frederico permaneceu no escritório, mas, de vez em quando, ela o ouvia ao telefone, com a voz séria e profissional de sempre. Por volta das 5 da tarde, quando Neide estava terminando de organizar a cozinha, Frederico apareceu. Como foi o resto do dia? Tranquilo, senhor. Júnior dormiu depois do almoço e acordou há pouco. Frederico se aproximou do bebê que estava sentado no chão brincando com alguns recipientes plásticos que Neide havia dado para ele. Ele é muito parecido com você, comentou. Todo mundo diz isso. E o pai? A pergunta pegou Neide desprevenida. Ela raramente falava sobre o assunto. Não faz parte da nossa vida, respondeu simplesmente. Frederico assentiu, respeitando sua privacidade. Neide, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Você é feliz? A pergunta a surpreendeu. Ainda mais, como assim? Com sua vida, com suas escolhas, você é feliz? Neide olhou para Júnior, que havia parado de brincar e agora olhava para os dois adultos, como se entendesse a conversa. Eu tenho tudo o que preciso, respondeu. Meu filho é saudável. Eu tenho um trabalho digno, um teto sobre nossas cabeças. Para mim isso é felicidade. Garantir que Júnior tenha todas as oportunidades que eu não tive. Isso já é sonho suficiente para mim. Admirável, disse finalmente. Senhor Frederico, posso fazer uma pergunta também? Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Por que o senhor? Foi tão gentil hoje? Não que eu esteja reclamando, mas é diferente do usual. Frederico hesitou antes de responder. Talvez seja porque faz muito tempo que não ouço uma criança rir nesta casa. Havia uma melancolia em sua voz que tocou o coração de Neide, mas ela não ousou perguntar mais nada. Bem, disse Frederico, voltando ao tom profissional. Amanhã vou sair cedo para uma reunião. Se precisar trazer Júnior novamente, pode ficar à vontade. Obrigada, Sr. Frederico. No caminho de volta para casa, com Júnior dormindo no carrinho, Neide não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Havia algo no olhar de Frederico quando ele brincava com seu filho, uma suavidade que contrastava completamente com a imagem que ela tinha dele. Que dia estranho, não é, Júnior? Murmurou ajustando a mantinha sobre o filho. Dona Antônia ainda estava de cama quando Neide chegou em casa, mas já se sentia melhor. Como foi no trabalho, querida? Conseguiu dar conta de tudo? Foi diferente, respondeu Neide. O Sr. Frederico voltou mais cedo, mas ele não se importou com Júnior lá. Não se importou? Até disse que eu posso levar Júnior novamente se a senhora ainda não estiver bem amanhã. Dona Antônia arqueou as sobrancelhas. Interessante. Esse patrão seu sempre pareceu ser muito rígido. Também achava isso. Naquela noite, enquanto dava banho em Júnior e o colocava para dormir, Neide se pegou pensando em Frederico Tavares de uma forma completamente nova. Havia algo por trás daquela fachada fria. Algo que ela havia vislumbrado naquela tarde. Talvez todo mundo precise de um pouco de vida em casa, pensou, lembrando das palavras dele. Pela primeira vez em muito tempo, Neide se sentiu curiosa sobre a vida de outra pessoa que não fosse Júnior. E isso a assustou um pouco. Na manhã seguinte, Dona Antônia ainda estava com febre baixa, então Neide decidiu levar Júnior para o trabalho novamente. Desta vez, porém, se sentia menos nervosa. A reação de Frederico no dia anterior havia sido uma surpresa positiva. Chegou à mansão às 8 da manhã e encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Neide, saí cedo para reuniões. Volto por volta das 2 da tarde. Se Júnior quiser, pode levá-lo para conhecer o jardim. Apenas cuidado com a piscina. FT. O bilhete a surpreendeu.
Frederico nunca deixara recados pessoais antes, apenas instruções de trabalho. Que a sugestão sobre o jardim mostrava uma consideração que ela não esperava. Ouviu isso, Júnior? O tio Frederico disse que você pode brincar no jardim. Júnior estava no cadeirão que Neide havia trazido, comendo pedacinhos de banana e observando tudo com curiosidade. Aos 18 meses, ele estava cada vez mais esperto e ativo. A manhã passou tranquila. Neide limpou a casa enquanto Júnior brincava próximo e, por volta das 10 horas, decidiram explorar o jardim. Era um espaço amplo e bem cuidado, com grama macia onde Júnior podia engatinhar à vontade. Cuidado, meu amor, dizia Neide, seguindo o filho que descobria cada cantinho do jardim com fascínio. Não pode pegar essas flores. Júnior balbuciava, empolgado, tentando alcançar as borboletas que voavam entre as plantas. Era raro ele ter tanto espaço para brincar, já que o apartamento onde moravam era pequeno. Às 2 em ponto, Neide ouviu o carro na garagem. Rapidamente, pegou Júnior no colo e voltaram para dentro da casa. Boa tarde, Sr. Frederico, cumprimentou, quando ele entrou. Boa tarde, Neide. Como passou a manhã? E o jovem Júnior? Muito bem, nós exploramos o jardim como o senhor sugeriu. Júnior adorou. Frederico sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Que bom. Como foi a reunião de Roger Júnior? Perguntou-se dirigindo ao bebê com naturalidade. Júnior riu e estendeu os bracinhos na direção do homem. Acho que ele gostou de você, disse Neide, surpresa com a reação do filho. Posso? Perguntou Frederico, e Neide passou Júnior para seus braços. Então, como foi seu dia de trabalho? Perguntou Frederico para Júnior, que respondia com balbucios animados. Ah, entendi. Você ajudou sua mãe com a limpeza e depois brincou no jardim. Muito produtivo. Neide não conseguia deixar de sorrir vendo aquela interação. Havia algo quase paternal na forma como Frederico conversava com Júnior. Senhor Frederico, posso preparar seu almoço? Na verdade, almocei fora, mas você pode fazer algo para Júnior. Ele deve estar com fome depois de tanto brincar. Já dei a comida dele há pouco, mas obrigada pela preocupação. Frederico continuou brincando com Júnior por mais alguns minutos antes de devolvê-lo para Neide. Preciso fazer algumas ligações. Vocês vão ficar por aqui? Sim, senhor, ainda tenho algumas coisas para organizar. Ótimo. Naquela tarde, enquanto Neide trabalhava na lavanderia, Júnior brincava no chão ao lado. Foi quando ouviu Frederico se aproximando. Neide, posso falar com você um momento? Claro, senhor. Estive pensando. Júnior parece gostar muito de brincar, mas percebi que ele não tem muitos brinquedos aqui. Ah, não se preocupe com isso. Ele se diverte com qualquer coisa. Eu sei, mas você se importaria se eu comprasse alguns brinquedos para ele usar aqui? Nada exagerado. Apenas algumas coisas básicas para quando ele vier comigo. Neide ficou surpresa com a oferta. Senhor Frederico, isso é muito gentil, mas não precisa se incomodar. Júnior já está acostumado. Não é incômodo, Neide. Na verdade, seria um prazer. Havia algo em sua voz, uma suavidade que ela ainda estava se acostumando a ouvir. Se o senhor insiste, eu agradeço muito. Mas nada muito caro, por favor. Deixe isso por minha conta. No dia seguinte, Dona Antônia ainda não se sentia totalmente recuperada, então Neide levou Júnior mais uma vez. Quando chegaram, encontraram uma surpresa na sala. Uma caixa de brinquedos educativos adequados para a idade de Júnior. Senhor Frederico, exclamou Neide quando o encontrou no escritório. O senhor não deveria ter feito isso. Por que não? Júnior vai aproveitá-los, não vai? Como se entendesse a conversa, Júnior engatinhou até a caixa e começou a explorar os brinquedos novos com empolgação. Viu? Aprovação instantânea, disse Frederico, saindo do escritório para observar a reação do bebê. Júnior havia encontrado um brinquedo musical e ao apertá-lo saiu uma melodia suave. Ele riu deliciado e olhou para Frederico como se dissesse obrigado. Acho que você fez um amigo, comentou Neide. A sensação é mútua. Durante os dias seguintes, estabeleceu-se uma nova rotina. Neide chegava com Júnior, trabalhava enquanto ele brincava
e Frederico sempre arranjava um tempo para interagir com a criança. Gradually, as conversas entre Neide e Frederico também se tornaram mais frequentes e menos formais. Neide, posso te fazer uma pergunta? Disse Frederico numa tarde de quinta-feira, enquanto Júnior cochilava no sofá. Claro. Você sempre quis ser mãe tão jovem? Era uma pergunta pessoal, mas a forma como ele perguntou não soou invasiva. Não exatamente, respondeu honestamente. Júnior não foi planejado, mas desde o momento que soube que estava grávida, soube que o amaria incondicionalmente. E o pai? Desculpe se estou sendo indiscreto. Não tem problema. O pai, ele não estava pronto para a responsabilidade. Quando soube da gravidez, desapareceu. Nunca mais o vi. Deve ter sido muito difícil. Os primeiros meses foram os mais difíceis, mas Júnior me deu forças para continuar. Ele é minha motivação para ser melhor a cada dia. Frederico ficou pensativo, observando Júnior dormir. Você é uma mãe admirável, Neide. Obrigada. Isso significa muito vindo do Senhor. Posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Você se sente sozinha às vezes? A pergunta a pegou desprevenida. Era algo que ela raramente admitia, mesmo para si mesma. Às vezes, respondeu baixinho. Mas Júnior preenche muito da minha vida. E tenho Dona Antônia, que é como uma avó para ele. Mas e você? Seus sonhos, suas vontades pessoais? Meus sonhos agora são todos sobre Júnior. Ver ele crescer saudável e feliz é tudo o que importa. E antes de Júnior, quais eram seus sonhos? Neide sorriu nostálgica. Eu queria estudar pedagogia. Sempre gostei de crianças e pensava em ser professora. Mas a vida tomou outro rumo. Nunca é tarde para retomar os sonhos. Com Júnior pequeno e precisando trabalhar para sustentá-lo, fica difícil pensar em estudar. Entendo. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. E o senhor? Perguntou Neide, surpreendendo a si mesma com a pergunta. Sempre sonhou em ter sua própria empresa? Frederico pareceu surpreso com a pergunta, mas não incomodado. Na verdade, não. Quando era mais jovem, tinha outros planos, mas às vezes a vida nos leva por caminhos que não esperávamos. O senhor se arrepende? Arrependimento é uma palavra forte. Digamos que às vezes me pergunto como teria sido se tivesse feito escolhas diferentes. Havia uma melancolia em sua voz que Neide reconheceu. Era a mesma que às vezes sentia quando pensava em como sua vida poderia ter sido diferente. Júnior se mexeu no sofá e acordou, interrompendo o momento de reflexão. Imediatamente ele procurou Frederico com os olhos e sorriu ao encontrá-lo. Alguém dormiu bem? Disse Frederico se aproximando. Júnior estendeu os bracinhos para ele. Ele realmente gostou de você, comentou Neide, ainda impressionada com a conexão entre os dois. O sentimento é recíproco. Naquela sexta-feira, Dona Antônia finalmente se sentiu bem o suficiente para voltar a cuidar de Júnior. Mas algo havia mudado na dinâmica da casa. Frederico parecia diferente, mais presente, menos distante. Neide, disse ele, enquanto ela se preparava para ir embora. Se algum dia Dona Antônia não puder cuidar de Júnior novamente, não hesite em trazê-lo. Esta casa ficou mais alegre com vocês aqui. Obrigada, Sr. Frederico. O senhor foi muito gentil conosco essa semana. Foi um prazer. Júnior é uma criança especial. Ele gosta muito do senhor também. Ótimo fim de semana, Neide. Nos vemos na segunda. Ótimo fim de semana para o senhor também. No caminho para casa, Neide refletiu sobre os últimos dias. Havia descoberto um lado completamente diferente de seu patrão, um lado que era gentil, atencioso e surpreendentemente carinhoso com Júnior. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu não sozinha. Que semana interessante, não é, meu amor? Disse para Júnior, que dormia no carrinho. Acho que fizemos um amigo. Mas enquanto caminhava pelas ruas do bairro, Neide não conseguia ignorar um sentimento crescente de confusão. As atenções de Frederico, embora genuínas, a deixavam em uma situação delicada. Ele era seu patrão, um homem bem-sucedido e sofisticado, enquanto ela era apenas uma empregada doméstica com um filho para criar.
Não posso criar expectativas, murmurou para si mesma. Ele está sendo gentil, só isso. Não significa nada mais. Mas no fundo do coração, uma pequena parte dela começou a se perguntar se aqueles gestos de carinho significariam algo mais do que simples bondade. E essa possibilidade, por mais remota que parecesse, começou a despertar sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. As semanas que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na rotina da mansão. Frederico cancelou 2 viagens de negócios alegando que precisava reorganizar prioridades locais e começou a trabalhar mais de casa. Neide notou que ele sempre aparecia na cozinha na hora do almoço, mesmo quando dizia que comeria fora. Bom dia, Neide. Como passou o fim de semana? Tornou-se sua saudação habitual às segundas-feiras. Bem, Sr. Frederico. E o senhor? Tranquilo. E Júnior? Cresceu mais um pouco? Era sempre sobre Júnior, mas Neide percebia que os olhos de Frederico também se demoravam nela quando falava sobre o filho. Numa terça-feira chuvosa de março, Frederico chegou em casa mais cedo que o usual e encontrou Neide organizando as compras na cozinha enquanto Júnior brincava com os brinquedos no chão. Que tal se fizéssemos algo diferente hoje? Sugeriu ele, surpreendendo Neide. Como assim, senhor? Júnior parece inquieto com essa chuva. Que tal se assistíssemos um filme? Algo adequado para a idade dele. Neide hesitou. Assistir um filme juntos parecia ultrapassar os limites da relação patrão-empregada. Senhor Frederico, eu ainda tenho trabalho para fazer. O trabalho pode esperar. Além do mais, você já fez mais do que suficiente hoje. Frederico se agachou ao lado de Júnior. O que acha, campeão? Vamos assistir um desenho? Júnior bateu palmas e riu como se entendesse perfeitamente a proposta. Acho que isso é um sim, disse Frederico, olhando para Neide com um sorriso. Eles se acomodaram na sala de TV, uma sala menor e mais aconchegante que Neide raramente entrava. Frederico escolheu um desenho animado adequado para bebês e Júnior ficou fascinado com as cores e músicas. Ele está adorando, comentou Neide, observando o filho completamente hipnotizado pela tela. E você, está se divertindo? Fazia tempo que não assistia desenho animado, admitiu ela, rindo de uma cena engraçada. Durante o filme, Júnior adormeceu, no colo de Neide. Frederico abaixou o volume e eles continuaram assistindo em silêncio confortável. Neide, disse ele depois de alguns minutos, posso te contar algo? Claro, faz anos que não assisto TV assim relaxado sem pensar em trabalho. O senhor trabalha muito mesmo. Talvez trabalhe demais. Às vezes me pergunto se vale a pena tanta dedicação ao trabalho quando não há ninguém para compartilhar os resultados. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Neide profundamente. Tenho certeza que encontrará alguém especial quando for a hora certa, disse ela gentilmente. Você acredita nisso? Na hora certa? Acredito que as coisas acontecem quando devem acontecer. Júnior chegou na minha vida num momento difícil, mas foi exatamente quando eu mais precisava dele. E você? Acredita que encontrará alguém? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não penso muito nisso. Júnior ocupa todo o meu tempo e pensamento. Mas você merece ser feliz também, Neide. Não apenas como mãe, mas como mulher. O comentário fez seu coração acelerar. Havia algo na forma como ele disse, como mulher, que a fez sentir borboletas no estômago. Eu sou feliz, respondeu, mas sua voz saiu mais baixa que o normal. Sei que é, mas felicidade pode ter muitas camadas, não acha? Eles se olharam por um momento e Neide sentiu uma conexão que ia além de patrão e empregada. Mas Júnior se mexeu em seus braços, quebrando o momento. Acho melhor eu colocá-lo para dormir direito, disse ela se levantando. Use o quarto de hóspedes ali do corredor. É mais confortável. Obrigada. Quando Neide voltou, encontrou Frederico na cozinha preparando café. Pensei que você poderia querer uma xícara. Obrigada, Sr. Frederico. Frederico, ele corrigiu suavemente. Quando estamos assim, conversando, pode me chamar apenas de Frederico. Eu não sei se seria apropriado. Por que não seria? Porque o senhor é meu patrão
E você é uma pessoa que aprendi a respeitar e admirar. Hierarquias não precisam definir como nos relacionamos como pessoas. Neide aceitou o café com mãos ligeiramente trêmulas. Frederico, disse ela, experimentando o nome. É estranho chamá-lo assim. Mas não desagradável, espero. Não, ela sorriu. Apenas diferente. Naquele fim de semana, Neide encontrou Fátima, sua colega que trabalhava em outra mansão do mesmo condomínio, no ponto de ônibus. Neide, que coincidência! Como você está? Bem, Fátima. E você? Correria total. Minha patroa está recebendo a família toda no fim de semana. Fátima observou Neide com curiosidade. Você está diferente, mas radiante. Diferente como? Não sei, mas feliz. Alguma novidade? Neide hesitou, mas decidiu compartilhar. Bem, meu patrão tem sido muito gentil ultimamente. Júnior ficou doente semana passada. Só uma gripe, mas quando eu contei para o Sr. Frederico, ele se ofereceu para pagar um plano de saúde para Júnior. Plano de saúde? Fátima arqueou as sobrancelhas. Que interessante. Ele tem sido muito carinhoso com Júnior. Até comprou brinquedos para ele. Brincar na casa. Neide? Fátima baixou a voz olhando ao redor. Você não acha isso estranho? Estranho como? Um homem solteiro, rico, de repente interessado numa criança que não é dele. Ele apenas está sendo gentil. Júnior é uma criança adorável. É natural que as pessoas gostem dele. Querida, você precisa tomar cuidado. Homens ricos às vezes têm intenções ocultas. Que tipo de intenções? Fátima hesitou. Como se não quisesse ser quem plantaria a dúvida. Olha, eu não quero te assustar, mas já ouvi histórias de patrões que se aproximam de empregadas com filhos porque querem a criança. Como assim querem a criança? Para a adoção, Neide. Homens solteiros e ricos que não conseguem ter filhos, às vezes tentam convencer mães solteiras em situação vulnerável a abrir mão dos filhos. O sangue de Neide gelou. Fátima, você está exagerando. Frederico, nunca daria a entender algo assim. Frederico, vocês já se tratam pelo primeiro nome? Neide percebeu o erro e se amaldiçoou mentalmente. Foi apenas um deslize. Neide promete que vai tomar cuidado? Às vezes homens assim começam conquistando a confiança da mãe para depois fazer a proposta. Você está sendo paranoica. Fátima, espero que sim, mas promete que vai ficar alerta? Prometo, disse Neide, mais para encerrar o assunto do que por concordar. Mas durante o fim de semana, as palavras de Fátima ecoaram em sua mente. Seria possível que Frederico tivesse segundas intenções? Ela relembrou todos os gestos gentis, todas as conversas, tentando encontrar sinais que pudessem confirmar as suspeitas de Fátima. Na segunda-feira, chegou ao trabalho mais observadora e cautelosa. Quando Frederico apareceu na cozinha para cumprimentá-la, ela analisou cada palavra, cada gesto. Bom dia, Neide. Como passou o fim de semana? Bem, obrigada. Ele notou que ela estava mais formal que o usual. Tudo bem? Você parece distante hoje. Está tudo bem, Sr. Frederico. Sr. Frederico? Ele arqueou uma sobrancelha. Pensei que tínhamos passado dessa formalidade. Acho melhor mantermos as coisas profissionais. Frederico ficou visivelmente confuso e um pouco magoado. Fiz algo que te incomodou? Não, senhor. Apenas acho que é melhor assim. Durante a semana, Neide manteve a distância, respondendo apenas o necessário às tentativas de conversa de Frederico. Ele tentou algumas vezes se aproximar de Júnior, mas ela sempre arranjava uma desculpa para tirar o filho de perto. Na quinta-feira, Frederico não aguentou mais. Neide, preciso falar com você. Algo está claramente errado e não entendo o que aconteceu. Não aconteceu nada, senhor. Pare de me chamar de senhor como se eu fosse um estranho. Explodiu, ele perdendo a paciência. Até semana passada conversávamos como amigos. Agora você me trata como se eu fosse um perigo. Neide se assustou com a explosão, mas também viu nela uma confirmação de suas novas suspeitas. Talvez seja melhor mesmo mantermos as coisas profissionais, disse ela, pegando Júnior no colo. É melhor para todos. Melhor para quem, Neide?
porque eu não vejo como pode ser melhor para mim ou para Júnior. A menção ao filho a deixou alerta. Por que Júnior entraria nessa equação? Frederico percebeu que havia dito algo errado pela mudança na expressão dela. Porque ele parece gostar da nossa amizade tanto quanto eu gosto. Nossa amizade, repetiu ela, como se testasse as palavras. Sim, nossa amizade. Ou pelo menos era o que eu pensava que tínhamos. Neide o observou por um longo momento. Havia genuína confusão e mágoa em seus olhos, mas as palavras de Fátima ainda ecoavam em sua mente. Acho melhor eu ir embora mais cedo hoje, disse ela. Júnior está inquieto. Júnior, que estava perfeitamente calmo em seus braços, escolheu exatamente aquele momento para estender os bracinhos na direção de Frederico e balbuciar Dedê, sua tentativa de dizer o nome do homem. Viu? Disse Frederico com um sorriso triste. Até Júnior sente que algo mudou. Neide saiu rapidamente, levando Júnior, que choramingou todo o caminho até em casa por ter sido separado de Frederico. Naquela noite, ela ligou para Fátima. Você tinha razão, disse assim que a amiga atendeu. O que aconteceu? Ele explodiu hoje quando mantive distância. Disse que nossa amizade era importante para ele e para Júnior. A forma como ele falou de Júnior era como se já considerasse meu filho parte da vida dele. Eu te avisei, Neide, homens assim são perigosos. Eles começam devagar, conquistando sua confiança, fazendo você se sentir especial, e depois fazem a proposta. O que eu faço, Fátima? Mantenha a distância, e se ele insistir ou fizer qualquer proposta relacionada a Júnior, você corre, entendeu? Corre e não olha para trás. Depois de desligar, Neide olhou para Júnior dormindo e sentiu o coração apertar. Seria possível que todo aquele carinho, todas aquelas conversas fossem parte de um plano para tirar seu filho dela? Não vou deixar ninguém nos separar, meu amor, sussurrou beijando a testa do filho. Nunca. Mas no fundo do coração, uma parte dela se recusava a acreditar que Frederico fosse capaz de algo tão cruel. Os momentos que haviam compartilhado pareciam genuínos demais para serem calculados. Confusa e com medo, Neide decidiu que era melhor pecar por excesso de cautela. Não podia arriscar perder Júnior, não importa o quanto seu coração protestasse contra as suspeitas. O clima na mansão se tornou tenso e desconfortável. Frederico tentou algumas vezes retomar a conversa com Neide, mas ela mantinha respostas curtas e evitava qualquer interação que não fosse estritamente profissional. Júnior, sensível à mudança no ambiente, ficou mais choroso e inquieto. Na segunda-feira seguinte, Fátima ligou para Neide durante o almoço. Neide, preciso te contar uma coisa. Conversei com Márcia, que trabalha na mansão do lado da sua, e ela disse algo interessante. O que ela disse? Que seu patrão anda perguntando sobre creches e escolas particulares da região. Márcia ouviu ele falando ao telefone sobre matrícula para uma criança de 1 ano e meio. O coração de Neide disparou. Tem certeza? Márcia ouviu com os próprios ouvidos. Neide, isso confirma nossas suspeitas. Ele está se preparando para ficar com Júnior. Neide se sentiu tonta. Seria possível que Frederico estivesse realmente planejando algo assim? Mas ele não pode simplesmente tirar meu filho de mim. Eu sou a mãe. Claro que não pode fazer isso legalmente, mas homens ricos têm formas de convencer mulheres em situação vulnerável. Eles oferecem dinheiro, segurança, uma vida melhor para a criança. E muitas mães acabam cedendo achando que é o melhor para o filho. Eu nunca faria isso. Eu sei que você não faria, mas será que ele sabe disso? Talvez ele esteja só esperando a oportunidade certa para fazer a proposta. Naquela tarde, quando Frederico chegou do trabalho, Neide observou cada movimento. Dele, cada olhar direcionado a Júnior. Quando ele se aproximou para cumprimentar a criança como sempre fazia, ela rapidamente pegou Júnior no colo e se afastou. Neide, disse Frederico, visivelmente cansado daquela situação. Não posso nem mais cumprimentar Júnior? Ele está com sono, mentiu ela. É melhor não mexer com ele. Desde quando Júnior fica com sono às 2 da tarde? Ela não respondeu, fingindo estar ocupada organizando as coisas da criança.
Escute, não sei o que aconteceu para você mudar tanto comigo, mas essa tensão não está fazendo bem para ninguém, principalmente para Júnior. Júnior está bem. Não está. Qualquer pessoa pode ver que ele está mais agitado. Crianças sentem quando há tensão no ambiente. Neide sabia que ele estava certo, mas não conseguia abaixar a guarda. Talvez seja melhor eu procurar outro emprego, disse de repente, surpreendendo a ambos. Frederico ficou pálido. Outro emprego? Por quê? Apenas acho que seria melhor para todos. Melhor como? Você está feliz aqui, Júnior está bem aqui. Nós nos dávamos bem. Por que jogar tudo isso fora? As coisas mudaram. O que mudou, Neide? Me diga, porque eu realmente não entendo. Ela quase disse sobre as suspeitas, mas algo a impediu. Talvez fosse medo de estar errada, ou talvez fosse medo de estar certa. Apenas mudaram. Frederico passou a mão pelos cabelos, frustrado. Está bem. Se é isso que você quer, não vou forçá-la a ficar. Mas me dê 2 semanas para encontrar uma substituição. Claro. Naquela noite, Márcia ligou para Fátima e Fátima ligou para Neide. Tenho mais informações. Márcia disse que viu seu patrão conversando com uma advogada ontem, uma advogada especializada em direito de família. Neide sentiu o mundo desabar. Direito de família? É, aquela área que cuida de adoção, guarda de crianças, essas coisas. Neide, ele está mesmo planejando algo. Meu Deus, Fátima, o que eu faço? Sai de lá o quanto antes. Não espera 2 semanas. Inventa. Uma desculpa e sai amanhã mesmo. Mas eu preciso do dinheiro. Dinheiro você. Arranja outro emprego. Filho você só tem um. Naquela noite foi a mais longa da vida de Neide. Ela ficou acordada observando Júnior dormir, imaginando cenários terríveis onde ele seria tirado dela. Pela manhã, estava decidida a seguir o conselho de Fátima. Chegou na mansão determinada a inventar uma emergência familiar para sair imediatamente. Mas quando entrou na casa, encontrou Frederico na cozinha tomando café, com uma expressão sombria. Bom dia, disse ele sem o entusiasmo de sempre. Bom dia, Sr. Frederico. Na verdade, preciso falar com o senhor. Eu também preciso falar com você. Pode ser primeiro? Neide assentiu, tensa. Recebi uma ligação estranha ontem à noite, de uma mulher chamada Sandra, que disse trabalhar neste condomínio. Você a conhece? Sandra era amiga de Márcia. Neide assentiu lentamente. Ela me ligou para avisar sobre boatos que estão circulando entre as empregadas do condomínio. Boatos sobre mim e sobre minhas intenções em relação a Júnior. O coração de Neide acelerou. Que tipo de boatos? Que eu estou planejando tirar seu filho de você. Que minha gentileza é parte de um plano elaborado para convencê-la a abrir mão da guarda de Júnior. Neide não conseguiu esconder o desconforto. Pelo seu rosto posso ver que você já ouviu esses boatos. É por isso que você mudou comigo, não é? Você acredita nessas histórias absurdas. Não são histórias absurdas, explodiu Neide, finalmente perdendo o controle. Você anda perguntando sobre escolas para crianças, falando com advogados de direito de família. Como você explica? Isso? Frederico ficou boquiaberto. Escola, advogado de família. De onde vocês tiraram essas informações? Márcia ouviu você ao telefone. Márcia ouviu errado, então. Ou vocês interpretaram errado. Explica, então. Explica por que um homem solteiro de repente se interessa tanto por uma criança que não é dele. A pergunta saiu mais agressiva do que Neide pretendia, mas ela estava desesperada por respostas. Frederico ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Por que? Começou ele e parou. Por que o quê? Porque fazia muito tempo que eu não sentia alegria em casa. Porque Júnior trouxe vida para esta casa vazia. Porque vocês dois me lembraram do que significa ter uma família. Uma família, repetiu Neide, como se fosse uma palavra perigosa. Não no sentido que você está pensando. No sentido de conexão. De se importar com alguém além de mim mesmo. E a escola? E o advogado? Frederico suspirou profundamente. A conversa sobre escola era sobre um projeto de creche comunitária que minha empresa está financiando. E a advogada? Bem, isso é mais complicado. Complicado como?
Eu a consultei sobre possibilidades legais relacionadas ao bem-estar de Júnior. O sangue de Neide gelou. Bem-estar como? Como me tornar padrinho oficial dele? Ou tutor em caso de emergência? Coisas para garantir que ele sempre tenha suporte, mesmo se algo acontecer com você. Neide ficou chocada. Aquilo não era o que esperava ouvir. Você queria ser padrinho do Júnior? Queria garantir o futuro dele, e o seu também. Sem me consultar? Eu estava juntando coragem para conversar com você sobre isso. Mas depois você ficou distante, e pensei que fosse melhor não tocar no assunto. Neide se sentiu confusa. Aquilo fazia sentido, mas ainda havia algo que não se encaixava. Frederico, disse ela, usando o primeiro nome pela primeira vez em semanas. Posso te fazer uma pergunta direta? Claro. Você tem segundas intenções em relação a Júnior? Ou em relação a mim? Frederico a olhou diretamente nos olhos. Minhas intenções são as mais honestas possíveis, Neide. Eu me apeguei a vocês dois de uma forma que não esperava. Júnior desperta em mim um instinto paternal que pensei ter perdido. E você me mostra todos os dias o que significa ser uma pessoa íntegra e dedicada. Isso não responde minha pergunta. Você quer uma resposta direta? Sim. Então, sim, eu tenho intenções em relação a vocês. A intenção de protegê-los, de fazer parte da vida de vocês, de oferecer tudo o que posso para que sejam felizes. Se isso é uma segunda intenção, então sou culpado. A honestidade brutal na voz dele a desarmo completamente. Havia dor e sinceridade naquelas palavras que era impossível de fingir. Frederico, Não precisa dizer nada agora, Neide. Sei que cometi erros que deveria ter conversado com você antes de tomar qualquer iniciativa. Mas quero que saiba que nunca, em momento algum, pensaria em separar você de Júnior. A força do amor entre vocês é uma das coisas mais bonitas que já vi. Júnior, que havia ficado quieto durante toda a conversa, escolheu aquele momento para engatinhar até Frederico e tentar subir em sua perna, balbuciando "Dedê" repetidamente. Viu? Disse Frederico, pegando a criança no colo. Até Júnior. Sabe que não sou uma ameaça. Pela primeira vez em semanas, Neide permitiu que Júnior ficasse nos braços de Frederico sem interferir. Observou a interação natural entre os dois e se sentiu culpada pelas suspeitas. Eu sinto muito, disse. Ela finalmente. Eu deveria ter conversado com você em vez de acreditar em rumores. As pessoas que espalharam esses rumores se importam com você, Neide. Elas estavam tentando protegê-la. Mesmo assim, não foi justo com você. Não foi justo com nenhum de nós. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando tudo que havia sido dito. Então, disse Frederico eventualmente, ainda quer procurar outro emprego? Não, respondeu ela rapidamente. Se você ainda quer que eu fique, claro que quero. E sobre ser padrinho de Júnior? Apenas se você quiser, e no seu tempo. Neide olhou para Júnior, que estava feliz nos braços de Frederico, e sentiu que talvez estivesse perdendo uma oportunidade única para seu filho. Podemos conversar sobre isso, disse ela, com calma, sem pressão. Podemos conversar sobre qualquer coisa, Neide. É assim que funciona uma amizade verdadeira. Por um momento. Ambos sorriram e a tensão das últimas semanas começou a se dissipar. Mas no fundo, ambos sabiam que aquela conversa havia revelado sentimentos mais profundos do que simples amizade. Sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para admitir abertamente ainda. Depois da conversa esclarecedora, a atmosfera na mansão mudou completamente. Frederico e Neide voltaram a conversar naturalmente, e Júnior floresceu com o retorno da harmonia entre os adultos que mais amava. As semanas que se seguiram foram as mais felizes que Neide havia vivido desde o nascimento de Júnior. Frederico cancelou mais 2 viagens, alegando que questões locais precisavam de atenção pessoal, e passou a trabalhar cada vez mais de casa. Bom dia, família, tornou-se sua saudação matinal, fazendo Neide corar toda vez que ouvia a palavra família. Júnior, agora com quase 2 anos, havia desenvolvido uma rotina com Frederico. Todas as manhãs,
Depois que o homem tomava café, ele brincava com a criança por pelo menos meia hora antes de se trancar no escritório. Dedê! Júnior corria para Frederico assim que o ouvia chegar, e o homem sempre se agachava para receber o abraço entusiasmado. Como vai, meu rapaz? Cresceu mais 1 centímetro desde ontem. Numa tarde de quinta-feira, Frederico chegou em casa carregando sacolas de uma loja cara de roupas infantis. Frederico, disse Neide, usando o tom de repreensão, suave que havia se tornado comum entre eles, nós já conversamos sobre presentes exagerados. Não são presentes exagerados, defendeu-se ele, tirando pequenas roupas das sacolas. São investimentos na elegância do futuro homem que Júnior vai se tornar. Júnior correu até as sacolas e começou a puxar as roupas, rindo deliciado, com as cores e texturas. Olha isso, disse Frederico, mostrando um pequeno terno de veludo. Júnior precisa estar apropriadamente vestido para ocasiões especiais. Que ocasiões especiais? Bem, pensei que talvez vocês pudessem jantar comigo amanhã. Eu cozinho, vocês se vestem bem e fazemos uma noite especial. A sugestão pegou Neide desprevenida. Jantar? Aqui? Por que não? Cansei de comer sozinho.